Um bom dia recheado de muitas bênçãos e alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, sou terapeuta cristã e eu creio que eu posso te auxiliar a trilhar o único caminho que te levará ao encontro de sua verdadeira identidade e assim, claro, viver o seu destino. Eu creio que seja o maior desafio de todo ser humano, saber qual é o seu destino. Hoje nós vamos continuar falando, Nós vamos falar sobre o último versículo do texto que o nosso Pai Eterno deixou como direção para as nossas orações. É a oração do Pai Nosso, dividido pelos tópicos que você pode ouvir. É a oração completa nos vídeos anteriores, Seja feita a vossa vontade é o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, seja feita a vossa vontade, o perdão cicatriza as feridas. E esse eu irei trazer hoje, que eu farei uma descrição sobre a diferença, a grande diferença entre a tentação e a provação. Amém? Glória a Deus. O nosso texto está em Mateus 6, que não nos deixes cair, esse aqui a gente nem precisa ler na Bíblia, Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É importante nós traçarmos um paralelo aqui entre tentação e provação. A tentação seria um apelo para cometer pecado. Então, a tentação é um convite ou incitação ao mal, sempre, claro, disfarçada de algo atrativo e prazeroso. A tentação para irmos às drogas, por exemplo, acontece quando nos sentimos sem saída, sem respostas e sozinhos. Temos o sentimento de que nada faz sentido e sentimos um grande vazio. Então, as drogas ou o álcool, pornografia, os jogos, videogames, celular, enfim, todos ou qualquer um deles nos são apresentados como uma proposta para a fuga das dores, das feridas e do vazio de nossas almas. Lembrando que é interessante isso, mas preste atenção. Essas feridas, elas foram causadas pelo próprio diabo. Na maioria das vezes na nossa infância e adolescência, quando nós não podíamos nos defender e que hoje aos nossos olhos nós somos incapazes de superar. E o nosso adversário tem experiência ampla em matar a nossa identidade, roubar os nossos sonhos e destruir os nossos destinos. Essa é a principal função dele e ele faz isso através da culpa. Ele tenta implantar em nosso coração essa culpa. E cada um de nós temos marcas, dores e feridas em nossa história de vida. Agora, perceba que em quase todas as situações nos faltou um defensor. Alguém que nos defendesse, alguém que fosse por nós, alguém que passasse na frente, alguém que barrasse. Sim, o nosso inimigo tem o propósito certeiro de anular a nossa paternidade. Tivemos nossas feridas, na maioria das vezes, elas aconteceram porque não tinha um pai para nos defender. Como podemos acreditar agora num Pai eterno que é onipotente, onisciente e onipresente? Amados, nós não podemos ser fundamentalistas, principalmente em relação às Escrituras Sagradas, pois com a graça de Deus, elas são muito mais que letras e palavras. A tentação tem o foco de nos desviar do caminho da retidão e fazer com que escolhamos agir de forma contrária aos princípios éticos e morais. A tentação é uma ilusão criada pelo diabo
que busca nos afastar de Deus e nos levar à queda espiritual. Sim, a tentação vem com a promessa de preencher o vazio e a culpa que carregamos dentro do peito, que só Deus e a sua verdade pode nos livrar e preencher. Ele pode nos livrar dessa culpa e preencher esse vazio. Isso está em Deus, não busque em outro lugar. Por outro lado, a provação é um teste ou um desafio que enfrentamos em nossa vida com o objetivo de fortalecer a nossa fé, nossa determinação e nossa confiança em Deus. E ela vem de Deus, que permite que passemos por situações difíceis para que possamos crescer espiritualmente e nos tornar pessoas melhores. Enquanto a tentação nos leva ao pecado e à separação de Deus, a provação nos aproxima dele e nos torna mais semelhantes a Cristo. É importante distinguir entre esses dois conceitos, pois enquanto um é uma armadilha para nos afastar de Deus, o outro é uma oportunidade de crescimento da nossa fé. Assim devemos resistir à tentação e passar pela provação, confiando na orientação e na graça de Deus. Qual é a necessidade da oração? Talvez o fato de que a oração serve para a busca de benefícios, principalmente para nós mesmos, e eu creio que o desenvolvimento dessa ideia nos dá resposta e nos ajuda a reconhecer a importância e necessidade de permanecermos conectados com a espiritualidade e com Deus em nosso dia a dia. Essa busca nos leva a reconhecer que a oração não é apenas um ato de pedir favores e bênçãos, mas é também uma prática que nos ajudará a cultivar a gratidão, a humildade e a confiança em Deus. A oração nos ajuda a nos mantermos focados no que é verdadeiramente importante em nossas vidas e nos libertarmos das preocupações e ansiedades que muitas vezes nos consomem. A oração nos leva a perceber mais claramente os nossos desejos e necessidades espirituais. É ela que conecta o nosso coração com a real vontade de Deus. Além disso, ao buscarmos os benefícios da oração, estamos nos abrindo para receber a sabedoria e a orientação de Deus Pai, permitindo que a nossa vida seja guiada de acordo com os planos e propósitos de Deus. E eu quero sugerir para você que está ouvindo esse vídeo e que está em uma situação que parece não ter saída, talvez você não consiga entender muitas coisas que te acontecem ou que estão acontecendo. Aquela pessoa que você confiava, que vocês até caminharam e lutaram juntas em muitas causas, sem mais nem menos, te virou as costas. E você não consegue entender, você fica triste, magoada, e a única vontade é se fechar num canto. Você não fez nada de errado e perdeu o amigo, ou então você chega num lugar onde tem pessoas reunidas, ninguém te conhece, mas te ignoram, parece que alguém já falou algo sobre você, alguém já colocou roupas em você que não são tuas, e essas pessoas fazem pouco caso, você não entende onde você errou, você não acha a resposta e o diabo começa a dizer que você não serve mais, que você não é boa, que você tem que pendurar a chuteira. Gente, eu vivi essa situação por muitos anos. E foi em oração, quando eu comecei a razoar com Deus, questionando os porquês. Eu questionei, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que aquela pessoa não fala mais? O que aconteceu? E quando eu questionei os porquês, foi quando eu senti que, meu Deus Pai,
queria que eu fizesse um relato para ele de tudo o que aconteceu e como aconteceu. E presta atenção, nesse tempo eu havia chorado um dia inteiro. Fiquei trancada no meu quarto. Foi um dia que também não me alimentei, eu jejuei. Jejuei, chorei e orei. E eu vivi um milagre. À medida que eu ia relatando e detalhando todos os acontecimentos, como cada pessoa se comportou em cada situação, louvado seja Deus, porque Deus começou a me mostrar situações e atitude de pessoas que tinham se apagado da minha mente. Entendam, nós passamos por batalhas tão devastadoras que alguns detalhes importantíssimos passam batido. Então, os acontecimentos começam a tomar forma e quando Deus traz a nossa mente, quando nós começamos a relatar detalhadamente, Deus começa a nos mostrar a situação e acontecimentos, eles começam a tomar forma e os detalhes apagados. Os detalhes apagados pelo nosso cérebro, como uma espécie de proteção, começam a vir à tona pela graça de Deus. E só então o que estamos passando começa a fazer sentido. E você pensa, meu Deus, não é possível que o meu filho fez isso. Não é possível que a minha mãe me traiu. Não é possível que o meu irmão me virou as costas. Não, não pode ser. É a minha família. E é incrível, porque são estas pessoas, são elas que têm abertura para nos machucar por muito tempo, porque elas são íntimas, elas nos conhecem e têm acesso livre a nós e também a nossa jornada. E normalmente nós não esperamos coisas ruins da nossa família, mas pense, se você tem um filho, uma mãe ou irmão narcisista, pensa nisso. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, porque, veja bem, nem todo narcisista é endemoniado, mas todos os endemoniados são narcisistas, têm comportamento narcisista. E você pensa, não é possível que isso tudo aconteceu. Não é possível que essa pessoa falou isso, que essa pessoa falou aquilo. Não é possível que ela inventou isso de mim. E então, na sua intimidade, na sua oração, e esta, só você e Deus, e algo acontece. Ele então, o seu Deus, ele começa a desenhar para você entender. Porque é tão difícil para você aceitar que Deus te ama tanto, que Ele vai desenhar para você entender, para você administrar, para você situar, para você aceitar. Então você enfrenta um mixer feeling de novo. Você conhece a verdade. Que legal, mas ela é tão dolorosa, tão dura, mas ela é a verdade. Deus abre os nossos olhos e agora nós podemos decidir qual é o nosso posicionamento. O diabo não pode mais brincar conosco, pois agora nós já conhecemos a verdade. Você já conhece a verdade. Você pode se posicionar. E quando você tiver coragem de detalhar, presta atenção nisso, a saída está aí. Quando você tiver coragem de detalhar ponto a ponto a sua história para o seu Deus, Ele tem poder para completar a sua história, para completar as lacunas que não fazem sentido. Ele vai trazer situações que te ficaram desapercebidas, coisas que você não lembrava mais. Ele, Deus, vai completar a sua história. Então, entre no seu quarto, feche a porta e abra o seu coração. Ele é um Deus Pai fiel. Ele sabe o que você passou.
Você está no processo. E agindo dessa forma, nós nos tornamos mais conscientes da nossa necessidade de buscar a presença de Deus em todas as áreas de nossas vidas e de nos rendermos à sua vontade. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. A oração nos dá o exercício espiritual de que precisamos, especialmente no tocante à nossa dependência de Deus. Eu quero ler um texto que está em Tiago, que eu não posso deixar, sobre tentação e provação. Tiago capítulo 1, no verso 13. Tiago 1,13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tem uma cobiça de ficarmos livres, de crescermos, enfim. É você que vai para essa dependência. Deus é Pai e Ele nos ama. E eu quero finalizar esse vídeo com uma frase que vale para todos os seres humanos. A frase é: dependência ou morte. Ou você depende espiritualmente de Deus, ou você está morto. Então, até o nosso próximo vídeo e dependência ou morte.